Sente-se confortavelmente, feche os olhos e deixe a sua mente flutuar. Imagine por um instante o nosso planeta Terra, não como o lar seguro que conhecemos, mas como um ponto de luz solitário, perdido na vastidão fria e infinita do espaço. Pense na colossal escuridão que nos rodeia, pontilhada por estrelas que, para nós, parecem imutáveis e eternas. Agora, imagine que em torno de algumas delas giram mundos completamente desconhecidos, planetas que nunca vimos e que talvez nunca cheguemos a tocar. O que sentiríamos se, de repente, um desses mundos surgisse em nosso céu, um gigante gasoso ou um planeta rochoso, desafiando a nossa compreensão do que é real? Mas essa cena não é apenas um devaneio, é uma representação poética de uma das maiores revoluções da astronomia moderna. Há pouco mais de 3 décadas, o conceito de planetas fora do nosso sistema solar, os chamados exoplanetas, era pura ficção científica. Hoje sabemos que eles não apenas existem, mas são abundantes. Quantos são? Onde estão? E o mais intrigante, será que um deles em algum lugar abriga vida, mesmo que em sua forma mais simples? A busca por esses mundos distantes se tornou um dos objetivos mais fascinantes da ciência. Telescópios como o Kepler e o TESS, e mais recentemente o James Webb, varrem o céu em busca de minúsculas variações na luz das estrelas, uma assinatura sutil que revela a presença de um planeta em órbita. Já catalogamos milhares deles, com uma diversidade que desafia a nossa imaginação. Mas a grande pergunta continua a ecoar no silêncio do cosmos. O que realmente se esconde nesses mundos? Nesta jornada, vamos viajar para muito além da nossa vizinhança cósmica. Vamos desvendar os mistérios de como esses planetas são encontrados, explorar a diversidade impressionante que eles apresentam e, finalmente, mergulhar nas profundezas da ciência e da filosofia para entender o que a existência deles nos diz sobre o nosso lugar no universo. Prepare-se para uma aventura que nos levará a lugares inimagináveis e que, no fim, talvez nos revele algo surpreendente sobre nós mesmos. Antes de começarmos essa jornada, respire fundo, relaxe os ombros e permita-se mergulhar completamente nesta história. Se você está aqui buscando uma pausa, um momento de paz e de descoberta, sinta-se em casa. A sua presença é o que torna este espaço possível, e a sua energia nos ajuda a continuar explorando as maravilhas do universo. Se ainda não o fez, considere curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para que possamos construir juntos a maior comunidade de buscadores de paz e conhecimento do YouTube. Compartilhe esta história com aqueles que você ama, para que mais pessoas possam encontrar serenidade em meio à correria do dia a dia. E, se a história tocar seu coração, deixe um comentário abaixo, contando-nos qual foi a sua parte favorita. Agora vamos iniciar essa jornada, de mente e coração abertos. O conceito de outros mundos, de planetas orbitando estrelas distantes, é algo que povoa a imaginação humana há muito tempo. Pense nas lendas, nos mitos, nas histórias de civilizações que moravam nos pontos de luz do céu noturno. A própria palavra planeta vem de uma antiga palavra grega que significa errante, pois para os nossos ancestrais, eles eram as únicas estrelas que se moviam, que dançavam em um balé silencioso sobre as cabeças de todos. Nossos olhos, sem a ajuda da tecnologia, só podiam perceber aqueles que faziam parte da nossa família solar: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, e mesmo com as limitações de então, a humanidade sempre questionou a sua solidão. O que estava para além daquela pequena esfera de planetas que podíamos enxergar? Seria o nosso Sol a única estrela a ter a sua própria corte de mundos? Essa é uma das grandes questões da astronomia, uma pergunta que, por séculos, ficou sem resposta. A tecnologia não existia para ir tão longe, para enxergar tão pequenos detalhes. Era como tentar ver um grão de areia na praia a partir do topo de uma montanha. O brilho da estrela, imenso e esmagador, ofuscava qualquer coisa que pudesse estar a orbitá-la. Era como tentar enxergar uma abelha em voo em frente a um farol. A luz era tão poderosa que a abelha se tornava invisível. Mesmo assim, a semente da curiosidade estava plantada. Nos anos 90, os avanços tecnológicos nos telescópios e nas técnicas de observação
começaram a pavimentar um novo caminho. A ciência começava a ter ferramentas para ir além da nossa vizinhança cósmica. O primeiro grande avanço veio em 1995, com a descoberta de um planeta orbitando a estrela 51 Pégase. Este mundo, nomeado 51 Pégase b, era um gigante gasoso, um planeta do tamanho de Júpiter, mas com uma peculiaridade que assombrou os cientistas. Ele orbitava sua estrela em apenas 4 dias. O que isso significava? Que ele estava incrivelmente perto de seu Sol, em uma órbita que desafiava todas as nossas teorias de como os planetas se formam. Ele era um Júpiter quente, um planeta que não deveria existir de acordo com o que se pensava. Mas ele existia, e sua descoberta abriu as comportas para uma nova era de exploração. A partir desse momento, a busca se intensificou. A cada ano, novos mundos eram encontrados, cada um mais estranho, mais fascinante, mais diferente do que conhecíamos. Era como se estivéssemos abrindo uma porta para um universo de possibilidades que nem mesmo a ficção científica mais ousada tinha imaginado. E essa descoberta, a de 51 Pégase b, foi a primeira peça do quebra-cabeça. Não era apenas um planeta, era a prova de que nossa família planetária, com os pequenos mundos rochosos perto do Sol e os gigantes gasosos longe, não era a regra, mas sim uma das muitas configurações possíveis. O universo se mostrava de uma forma que nunca tínhamos visto antes, um lugar de infinita diversidade, onde planetas de todos os tipos e tamanhos, em órbitas bizarras e distâncias impensáveis, esperavam para serem descobertos. A cada nova detecção, a humanidade se tornava um pouco menos especial, um pouco menos solitária. A nossa casa, a nossa vizinhança cósmica, se tornava apenas uma entre bilhões. E com essa nova perspectiva, a busca pela vida fora da Terra, o grande sonho de todos os tempos, ganhava um novo e emocionante impulso. A ciência finalmente tinha um caminho para trilhar. A cada novo telescópio, a cada nova técnica, a cada novo ano, o número de exoplanetas conhecidos aumentava, saltando de dezenas para centenas e depois para milhares. Não se tratava mais de uma curiosidade isolada, mas de uma verdadeira epidemia de descobertas. Era como se por séculos estivéssemos olhando para uma floresta escura e, de repente, uma luz se acendesse, revelando não apenas algumas árvores, mas um ecossistema inteiro, pulsando com vida e forma. Os exoplanetas se tornaram a nova fronteira, o novo Eldorado para os astrônomos. Eles representavam a esperança de encontrar uma resposta para a pergunta mais antiga de todas. Estamos sozinhos no universo? A descoberta desses mundos também mudou a forma como entendemos a formação de sistemas planetários. A nossa teoria de que planetas gigantes só se formavam longe de suas estrelas, onde o gás era mais abundante, foi completamente desafiada pelos Júpiteres quentes. Isso nos obrigou a repensar tudo, a criar novos modelos, a entender que a migração de planetas, por exemplo, é um evento comum no cosmos. Planetas que se formam em uma região e depois viajam para outra, aproximando-se ou se afastando de suas estrelas. Essa nova compreensão nos levou a perceber que a nossa própria história planetária pode ser muito mais complexa e cheia de eventos do que imaginávamos, e talvez Júpiter, nosso próprio gigante gasoso, tenha feito uma longa jornada até se estabelecer onde está. E assim, cada nova descoberta nos leva a mais perguntas, a mais mistérios. A cada exoplaneta encontrado, uma nova porta se abre. As histórias desses mundos, invisíveis a olho nu, se desdobram diante de nós como um livro em branco que a ciência começa a escrever. E com isso, a nossa jornada por essa vasta e misteriosa fronteira apenas começou. Prepare-se para mergulhar ainda mais fundo nesse oceano de estrelas e descobrir os segredos que os exoplanetas guardam. A cada passo, a cada nova revelação, nos aproximamos um pouco mais de entender o nosso lugar no grande teatro do cosmos. E é essa a beleza da ciência, a de nos mostrar que o universo é muito maior e mais maravilhoso do que jamais ousamos sonhar. A primeira semente foi plantada, e a árvore da descoberta cresce a cada dia. Se você pudesse espiar através de uma janela mágica a rotina desses mundos distantes, o que veria?
A maioria dos exoplanetas não é visível diretamente. Nós não conseguimos enxergar, com nossos olhos ou com nossos telescópios, a superfície de um planeta rochoso a trilhões de quilômetros de distância, ou os anéis de um gigante gasoso em outro sistema estelar. O que enxergamos é o efeito que eles causam em suas estrelas-mãe. É um pouco como tentar descobrir o que uma pessoa está fazendo dentro de uma casa fechada, observando apenas a sombra que ela projeta na janela quando uma luz se acende. E é justamente essa sombra que nos conta a história. A maioria das descobertas de exoplanetas se baseia na técnica do trânsito. Imagine uma estrela. Ela brilha com uma luz constante, uma fonte de energia que para nós parece imutável. Agora, imagine que um planeta, na sua longa jornada de órbita, passe em frente a essa estrela. Por um instante, por um breve momento, ele projeta uma sombra, uma manchinha minúscula que diminui a luz que chega até nós. É uma diminuição quase imperceptível, uma gota em um oceano de luz, mas que os nossos telescópios conseguem detectar com uma precisão incrível. Ao medir a quantidade de luz que desaparece, conseguimos ter uma ideia do tamanho do planeta. E ao cronometrar o tempo que ele leva para fazer a sua órbita, ou seja, a sua passagem, podemos calcular a distância em que ele está de sua estrela. É um balé celestial, uma dança de sombras e luz, que nos revela a existência e as características de mundos que jamais poderíamos ver. Mas essa não é a única técnica. Existe também o método da velocidade radial, ou efeito Doppler. Este método é um pouco mais sutil e se baseia na interação gravitacional entre o planeta e a sua estrela. Um planeta não orbita sua estrela de forma completamente isolada. Ele exerce uma força gravitacional, um puxão, que faz com que a estrela também se mova, ainda que minimamente. Imagine uma bailarina rodopiando com o seu parceiro. A bailarina é a estrela e o seu parceiro o planeta. A bailarina não apenas roda em torno de um ponto central, ela também se move um pouquinho em círculos minúsculos por causa da força do seu parceiro. Essa oscilação da estrela é o que os telescópios medem. Quando a estrela se move para longe de nós, sua luz fica um pouco mais avermelhada, um fenômeno chamado desvio para o vermelho. Quando ela se move em nossa direção, sua luz fica um pouco mais azulada, um desvio para o azul. Ao analisar essas mudanças de cor, os cientistas conseguem calcular a massa do planeta, a força do puxão que ele exerce sobre a estrela. Essas técnicas, a do trânsito e a da velocidade radial, são os pilares da busca por exoplanetas. Elas são como as orelhas e os olhos de um caçador de mundos, nos permitindo ouvir o eco gravitacional e ver a sombra fugaz de planetas distantes. A rotina desses mundos, portanto, não é uma rotina que vemos, mas uma rotina que inferimos, que desvendamos através da ciência e da matemática. É uma rotina de órbitas silenciosas, de passagens programadas, de movimentos que, embora invisíveis, deixam uma marca indelével na luz de suas estrelas. Essa rotina nos revelou uma diversidade de mundos que, antes, só existiam na ficção. Existem os Júpiteres quentes, gigantes gasosos que orbitam tão perto de suas estrelas que têm atmosferas superaquecidas e ventos supersônicos. Existem os planetas superterras, mundos rochosos maiores que a Terra, mas menores que Netuno. E existem os planetas da zona habitável, mundos que orbitam suas estrelas a uma distância que permite a existência de água líquida na superfície. Essa diversidade nos mostra que o universo não é um lugar monótono, onde tudo segue um único modelo, mas um lugar de infinita criatividade, onde cada sistema estelar é uma obra de arte única. E cada novo mundo descoberto, cada nova sombra que cruza uma estrela, é uma pequena vitória para a humanidade. É a prova de que estamos no caminho certo, de que a nossa busca não é em vão. A rotina desses exoplanetas, com suas órbitas previsíveis e suas passagens silenciosas, é a rotina da ciência em ação. A rotina de um trabalho que, dia após dia, nos aproxima um pouco mais de responder à pergunta mais profunda de todas. O que nos aguarda por trás dessas sombras? O que esses mundos têm a nos ensinar sobre nós mesmos e sobre a vida no cosmos? A cada trânsito, a cada desvio, nos aproximamos de uma resposta. E essa é a beleza da rotina dos exoplanetas.
Ela é a melodia que o universo toca para nos contar sua história. Por trás da poética dança de sombras e luzes, a busca por exoplanetas é um trabalho de precisão e paciência. Não se trata de um astrônomo olhando para o céu e simplesmente avistando um novo mundo. É um processo complexo, uma sinfonia de tecnologia e análise de dados que nos permite extrair informações de uma quantidade imensa de luz estelar. Os bastidores dessa caça celestial são tão fascinantes quanto as próprias descobertas. Para entender como tudo isso funciona, precisamos olhar para os instrumentos que tornam essa busca possível. Telescópios espaciais como o Kepler e o TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite, são os verdadeiros caçadores. O Kepler, por exemplo, foi lançado em 2009 com a missão de olhar para uma única e minúscula porção do céu, no cinturão de Cygnus, e monitorar a luz de mais de 150 mil estrelas de forma contínua durante anos. Era um trabalho incrivelmente meticuloso, como uma busca por agulhas em um palheiro, mas o palheiro inteiro sendo observado ao mesmo tempo. A missão Kepler revolucionou a nossa compreensão da frequência de exoplanetas, mostrando que eles não são a exceção, mas a regra. Estima-se que a maioria das estrelas na Via Láctea abrigue pelo menos um planeta. O TESS, seu sucessor, tem uma abordagem diferente. Ele escaneia quase todo o céu, focando nas estrelas mais próximas e brilhantes para nos ajudar a encontrar planetas que estão mais perto de nós e que, por isso, são mais fáceis de estudar. Mas encontrar um planeta é apenas o primeiro passo. O grande segredo reside na análise dos dados. Quando um telescópio como o TESS detecta uma pequena diminuição na luz de uma estrela, essa é apenas uma candidata. É preciso confirmar que aquela diminuição foi realmente causada por um planeta, e não por um evento aleatório ou por um instrumento defeituoso. Para isso, os astrônomos utilizam algoritmos de computador sofisticados que varrem os dados em busca de padrões. Eles procuram por repetições, por eventos que acontecem em intervalos de tempo regulares, o que seria a assinatura de um planeta em órbita. É como se a cada passagem o planeta deixasse uma impressão digital e os cientistas buscassem por um padrão repetido de impressões digitais. Além dos telescópios de trânsito, a busca por exoplanetas também utiliza uma rede de observatórios terrestres. Telescópios como o HARPS, High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher, no Chile, são especialistas na medição da velocidade radial. Eles usam espectrógrafos extremamente precisos para analisar a luz de uma estrela e detectar os pequenos desvios de cor, tanto para o azul quanto para o vermelho, que indicam o balanço gravitacional causado por um planeta. Esses instrumentos são tão sensíveis que conseguem detectar o movimento de uma estrela a dezenas de anos-luz de distância, mesmo que esse movimento seja de apenas 1 metro por segundo. É uma sensibilidade inimaginável, o ápice da engenharia óptica e da física. Mas a tecnologia vai muito além disso, hein? A nova fronteira na detecção de exoplanetas é a chamada imagem direta. Essa técnica é muito mais difícil e, até agora, só foi possível para um pequeno número de planetas. A ideia é, literalmente, tentar tirar uma foto do planeta. O grande desafio é a luz esmagadora da estrela. É como tentar fotografar um vagalume ao lado de um farol. Para superar isso, os astrônomos usam instrumentos chamados coronógrafos, que bloqueiam a luz da estrela, permitindo que a luz tênue do planeta seja visível. Essa técnica, embora complexa, é a que nos permite ver os exoplanetas mais de perto e, em alguns casos, até mesmo analisar a luz que é refletida em suas atmosferas, o que nos dá pistas sobre a sua composição. E é aí que entra o Telescópio Espacial James Webb, JWST, o mais novo e poderoso de todos. O JWST não apenas detecta exoplanetas, mas tem a capacidade de mergulhar em suas atmosferas. Ele consegue analisar a luz de uma estrela que passa através da atmosfera de um exoplaneta, revelando a assinatura de elementos químicos como vapor de água, dióxido de carbono e metano. É como se estivéssemos fazendo uma análise de DNA da atmosfera do planeta. Essa técnica é o nosso melhor caminho para a grande questão, a possibilidade de vida em outros mundos.
A descoberta de biomarcadores, as moléculas associadas à vida, em uma atmosfera de um exoplaneta seria uma das maiores descobertas da história da humanidade. A busca por exoplanetas, em seus bastidores, é um testemunho da genialidade humana. É um trabalho colaborativo que envolve astrônomos, engenheiros, cientistas de dados e programadores. Cada novo planeta descoberto é o resultado de anos de pesquisa e de um esforço global. O que vemos a cada trânsito, a cada balanço estelar, é o resultado de uma imensa tapeçaria de conhecimento e tecnologia que nos permite, passo a passo, desvendar os segredos do universo. A cada nova detecção, a ciência se aprofunda um pouco mais e a nossa compreensão do cosmos se expande em proporções épicas. A cada novo planeta descoberto, o universo nos mostra que a nossa imaginação é limitada. As primeiras descobertas revelaram os Júpiteres quentes, planetas que, de acordo com as nossas teorias de formação, não deveriam existir, mas eles existiam, e sua presença nos forçou a reescrever os manuais de astronomia. Desde então, cada nova detecção trouxe consigo um novo mistério, um novo segredo, um novo tipo de mundo que desafiava a nossa compreensão. É como se a cada passo o cosmos nos dissesse: vocês não sabem de nada ainda. Um dos mistérios mais profundos são os chamados planetas errantes ou planetas vagabundos. Pense em um planeta que não está orbitando nenhuma estrela, um mundo que vaga sozinho pela escuridão do espaço interestelar. A existência desses planetas foi teorizada por muito tempo, mas só recentemente a sua presença começou a ser confirmada. Como eles se formam? Seriam eles planetas que foram ejetados de seus sistemas solares por causa de uma colisão ou de uma perturbação gravitacional? A ideia de um mundo frio e escuro, sem a luz de um sol, flutuando pelo cosmos, é ao mesmo tempo assustadora e fascinante. Assustadora porque nos lembra da imensa solidão do universo, e fascinante porque nos mostra a diversidade de fenômenos que podem ocorrer fora da nossa vizinhança. Outro grande segredo são os planetas de lava. Existem mundos como o Kepler-10b que orbitam suas estrelas a uma distância tão pequena que suas superfícies estão em constante ebulição, com rios de lava e oceanos de magma. Esses mundos são um inferno, com temperaturas que chegam a milhares de graus, e nos mostram que a vida, da forma como a conhecemos, não seria possível nesses lugares, mas eles também nos revelam o quão extremos e imprevisíveis os ambientes planetários podem ser. A cada novo planeta de lava encontrado, a ciência tem a oportunidade de estudar os processos geológicos em um ambiente que não podemos replicar na Terra, aprendendo sobre a dinâmica de fluidos e o comportamento de rochas e minerais em temperaturas extremas. E o que dizer dos exoplanetas com duas estrelas? Mundos como o Kepler-16b, que orbitam um par de estrelas com dois sóis no céu. Para um observador em sua superfície, o nascer do Sol não seria um evento único, mas uma dupla ascensão de luz, uma experiência que só existiu na ficção científica, no mundo de Star Wars. A presença de duas estrelas tem um impacto profundo na órbita do planeta, tornando-a muito mais complexa e instável. A descoberta de mundos com dois sóis nos mostra que a formação de sistemas planetários duplos é um fenômeno real e que, para além da nossa imaginação, a natureza encontra formas de criar cenários que desafiam a nossa lógica. Os exoplanetas de gelo, os planetas com anéis de proporções gigantescas, os mundos que são feitos de carbono, os planetas com chuvas de rubis e safiras, a lista de mistérios e segredos é infinita. A cada novo telescópio, a cada nova técnica, descobrimos um novo tipo de mundo, um novo mistério para desvendar. O universo é um lugar de infinitas possibilidades e a cada exoplaneta, a cada descoberta, a ciência nos mostra que a nossa compreensão da realidade é apenas a ponta do iceberg. A verdadeira magia desses segredos está no fato de que eles nos obrigam a questionar tudo o que sabemos. Eles nos forçam a repensar as nossas teorias, a ir além dos modelos que criamos, a nos abrir para o que é inesperado. Os exoplanetas não são apenas pedras ou bolas de gás. Eles são a prova de que o universo é muito mais criativo e surpreendente do que poderíamos imaginar. Eles nos ensinam humildade e nos lembram de que, por mais que a ciência avance,
Sempre haverá um novo mistério para desvendar, um novo segredo para ser revelado. E o maior de todos os mistérios é, sem dúvida, a questão da vida. Entre todos esses mundos estranhos e maravilhosos, haveria um que abriga vida? A busca por bioassinaturas, por moléculas como o oxigênio e o metano em atmosferas de exoplanetas, é a nossa maior esperança. A descoberta de vida em outro mundo, por mais simples que seja, mudaria para sempre a nossa percepção sobre o nosso lugar no universo. Não seríamos mais um ponto de luz solitário, mas parte de uma comunidade, de uma rede de vida que se estende por toda a galáxia. E é essa a grande promessa que os exoplanetas guardam, o maior de todos os seus segredos. E a cada nova descoberta, a cada novo mistério, nos aproximamos um pouco mais de desvendar a verdade. A descoberta dos exoplanetas não é um evento isolado, um ponto de luz solitário no vasto céu. Ela é uma peça-chave em um quebra-cabeça muito maior, uma teia cósmica de interdependência que conecta a física, a química, a biologia e até mesmo a filosofia. Os exoplanetas são a ponte que liga o nosso pequeno mundo a um universo inimaginável, mostrando que tudo está, de alguma forma, conectado. Uma das conexões mais profundas é com a biologia. A busca por exoplanetas habitáveis, aqueles que estão na chamada zona habitável, é a nossa melhor chance de responder à pergunta sobre a existência de vida extraterrestre. A zona habitável, muitas vezes apelidada de zona de Ricitos de Ouro, é a região em torno de uma estrela onde as condições não são nem muito quentes nem muito frias, permitindo que a água líquida exista na superfície de um planeta rochoso. A água, da forma como a conhecemos, é o ingrediente essencial para a vida. Mas a descoberta de um planeta na zona habitável não significa que ele tenha vida. A presença de uma atmosfera, a sua composição química, a atividade geológica e a estabilidade da órbita são todos fatores cruciais. A conexão entre a astronomia e a biologia é fundamental nesse ponto. Os astrônomos buscam os mundos e os biólogos se perguntam quais deles teriam as condições necessárias para a vida florescer. Outra conexão importante é com a geologia e a ciência planetária. A diversidade de exoplanetas, com seus Júpiteres quentes, superterras e mundos de lava, nos obriga a repensar os processos de formação e evolução planetária. Antes da descoberta dos exoplanetas, os nossos modelos se baseavam apenas no nosso sistema solar. Agora temos um vasto laboratório de sistemas planetários, cada um com sua própria história e suas próprias regras. Os cientistas estudam a composição de exoplanetas, a densidade, a presença de atmosferas, para entender como as diferentes condições, como a massa da estrela-mãe e a distância da órbita, afetam o desenvolvimento de um planeta. Essa interdependência nos ajuda a entender não apenas como outros mundos se formam, mas também como o nosso próprio planeta se tornou o lar que conhecemos. É um ciclo de feedback. Quanto mais aprendemos sobre os exoplanetas, mais aprendemos sobre nós mesmos. A física também está intrinsecamente ligada à busca por exoplanetas. As técnicas que utilizamos, como o método do trânsito e o método da velocidade radial, são baseadas em princípios físicos fundamentais, como a gravidade, a luz e o efeito Doppler. A precisão dos nossos instrumentos, a capacidade de detectar uma variação minúscula na luz de uma estrela, é um testemunho da nossa compreensão da física. E cada nova descoberta, como a de um planeta que não se encaixa nos nossos modelos, nos força a testar e aprimorar as nossas teorias. Os exoplanetas são como um campo de testes para a física, um lugar onde podemos observar a matéria e a energia em condições que não podemos replicar em nossos laboratórios. E, por fim, a conexão com a filosofia. A descoberta de milhares de exoplanetas nos fez repensar o nosso lugar no universo. Não somos mais o único lar de planetas conhecido. Somos apenas um ponto em uma vasta tapeçaria de mundos. Essa nova perspectiva nos convida a uma reflexão sobre a nossa singularidade. O que nos torna especiais? A nossa inteligência, a nossa capacidade de criar. E se houver vida em outro mundo, como ela seria? A descoberta de exoplanetas nos força a olhar para o céu e nos questionar sobre o nosso propósito e o nosso destino. A busca por exoplanetas
é mais do que uma caça a novos mundos. É uma jornada de autoconhecimento, uma busca que nos conecta ao universo de uma forma que nunca imaginamos. É uma teia de conhecimento, onde cada fio, seja da biologia, da física ou da filosofia, está conectado aos outros. E é essa interdependência que torna essa jornada tão fascinante e tão recompensadora. A cada nova descoberta, o universo se torna um pouco menos misterioso, e a nossa conexão com ele se torna um pouco mais profunda. A busca por exoplanetas não é apenas uma aventura científica. Ela é, em sua essência, uma jornada humana, um reflexo de quem somos e de nossas aspirações mais profundas. Desde os primeiros mitos sobre deuses vivendo nas estrelas, até os telescópios mais avançados, a humanidade sempre olhou para o céu com uma mistura de curiosidade, admiração e, acima de tudo, a esperança de não estarmos sozinhos. A descoberta de outros mundos, portanto, não é apenas um feito tecnológico, é um evento cultural e filosófico que nos força a redefinir nosso lugar no cosmos. Em um nível mais básico, a existência de outros planetas nos lembra da nossa pequenez. Vivemos em um ponto azul pálido, um grão de poeira cósmica em uma vastidão incompreensível. Por séculos, acreditamos que éramos o centro do universo, ou pelo menos o único lugar onde a vida floresceu. A cada novo exoplaneta descoberto, essa ilusão se desfaz um pouco mais. Essa humildade cósmica é um presente. Ela nos convida a olhar para o nosso próprio planeta com mais carinho e responsabilidade. Se somos apenas um mundo entre bilhões, então a nossa obrigação de cuidar dele se torna ainda mais evidente. A busca por outros lares nos faz apreciar o nosso próprio. A relação com a humanidade também se manifesta na nossa cultura. A ficção científica, por exemplo, sempre explorou a ideia de outros mundos. O que antes era fantasia, planetas com 2 sóis, civilizações alienígenas, viagens interplanetárias, agora tem um eco na realidade. A ciência e a ficção se alimentam mutuamente. Os filmes e livros de ficção científica inspiram jovens a se tornarem astrônomos, engenheiros e cientistas, e as descobertas da ciência, por sua vez, inspiram novas histórias. É um ciclo virtuoso, que expande não apenas a nossa tecnologia, mas também a nossa imaginação. A cultura humana, em sua essência, é uma busca por narrativas, e os exoplanetas nos fornecem as maiores de todas as histórias, as de mundos desconhecidos e as de vida que talvez exista além da nossa compreensão. Essa busca nos define também pela nossa capacidade de colaborar. A descoberta de exoplanetas é um esforço global. Telescópios em diferentes partes do mundo e no espaço trabalham juntos para encontrar e estudar esses mundos. Cientistas de diversas nacionalidades, de diferentes instituições, compartilham dados e ideias. Em um mundo muitas vezes dividido por fronteiras e ideologias, a busca por exoplanetas é um lembrete de que, como espécie, podemos nos unir em torno de um objetivo comum. O céu noturno não pertence a uma única nação, mas a toda a humanidade, e a busca por seus segredos é um projeto coletivo. E talvez o mais importante, a busca por vida em exoplanetas nos confronta com perguntas existenciais. O que é a vida? Como ela se manifestaria em um ambiente diferente do nosso? Seria baseada em carbono? Precisaria de água? A possibilidade de encontrar vida, por mais simples que seja, nos faria repensar a nossa própria biologia, a nossa história e a nossa religião. A existência de vida em outro mundo, mesmo que seja uma bactéria, nos tiraria do nosso pedestal de singularidade. Não seríamos mais um milagre isolado, mas parte de uma tapeçaria maior de vida no cosmos. A relação da humanidade com os exoplanetas é uma história de autodescoberta. Cada mundo que encontramos é um espelho que reflete um pouco de nós mesmos. Ele nos mostra nossas limitações, nossa criatividade, nossa capacidade de colaborar e, acima de tudo, nossa incansável busca por significado. A cada estrela que olhamos, a cada sombra que detectamos, estamos, na verdade, procurando por nós mesmos. Estamos buscando um lugar na grande narrativa do universo. E é essa busca que, no final das contas, nos define. O futuro da busca por exoplanetas não é apenas uma continuação do que já fazemos. Ele é a próxima fronteira,
uma revolução que promete nos levar a um novo patamar de descobertas, mas que também traz consigo novos desafios e riscos. Se a era Kepler-Tessy foi a da descoberta em massa, a próxima fase será a da caracterização, a de olhar para esses mundos e entender não apenas que eles existem, mas do que são feitos e o que suas atmosferas escondem. O principal protagonista desta nova era é, sem dúvida, o Telescópio Espacial James Webb, JWST. Com sua capacidade incomparável de observar no infravermelho, o JWST não apenas detecta exoplanetas, mas tem a incrível capacidade de fazer uma análise espectroscópica de suas atmosferas. Pense nisso como uma impressão digital química. Quando a luz de uma estrela atravessa a atmosfera de um exoplaneta, certas moléculas absorvem essa luz em comprimentos de onda específicos. O JWST pode detectar essas impressões digitais, revelando a presença de vapor de água, metano, dióxido de carbono e, quem sabe, até mesmo moléculas que seriam sinais de vida, as chamadas bioassinaturas. O JWST é o nosso primeiro passo real na busca por vida em outros mundos, um momento que pode redefinir a nossa história. Mas o futuro não se resume apenas a um único telescópio. Há uma nova geração de instrumentos sendo construídos. Os chamados telescópios extra-grandes, como o Telescópio Extremamente Grande Europeu, ELT, o Telescópio Gigante de Magalhães, GMT, e o Telescópio de 30 metros, TMT, estão sendo construídos em terra e terão espelhos tão grandes que poderão observar os exoplanetas diretamente. Eles terão o poder de coletar mais luz do que qualquer instrumento anterior, permitindo a análise de atmosferas de planetas menores e mais distantes. A tecnologia de imageamento direto, que hoje é um desafio, se tornará mais acessível e poderemos ver pela primeira vez a imagem de um exoplaneta rochoso orbitando sua estrela. Além da tecnologia, a busca por exoplanetas também está se expandindo em termos de escopo. As missões futuras não se concentrarão apenas em planetas que orbitam estrelas como o nosso Sol. Elas buscarão por planetas em torno de anãs vermelhas, as estrelas mais comuns e longevas da nossa galáxia. Elas investigarão os sistemas de planetas com 2 ou mais estrelas. E, talvez o mais fascinante, elas tentarão desvendar o mistério dos planetas vagabundos, aqueles que flutuam sem rumo pelo espaço, utilizando técnicas de microlente gravitacional para detectá-los. Mas com todo esse avanço, surgem novos riscos. A caracterização de atmosferas, por exemplo, é incrivelmente difícil, e as assinaturas de moléculas podem ser confundidas com outros fenômenos. A identificação de uma bioassinatura, como a de oxigênio ou metano, não é uma prova definitiva de vida, pois essas moléculas também podem ser criadas por processos geológicos. Haverá um grande debate na comunidade científica sobre o que constitui uma evidência irrefutável de vida, e a necessidade de colaboração e de verificação cruzada de dados será mais importante do que nunca. Há também o risco da falsa positiva. O universo é cheio de fenômenos estranhos que podem mimetizar a assinatura de um planeta, o mau funcionamento de um instrumento, uma estrela que pulsa de forma estranha, a poeira interestelar. Todos esses fatores podem nos enganar. A busca por exoplanetas é uma busca por minúsculos sinais em meio a um universo caótico, e a chance de cometermos um erro é sempre uma possibilidade. No entanto, o futuro é mais de promessa do que de risco. A cada nova tecnologia, a cada nova descoberta, nos aproximamos um pouco mais de responder à pergunta mais profunda de todas. A busca por exoplanetas não é apenas sobre encontrar novos mundos, mas sobre encontrar o nosso lugar em um universo que se mostra a cada dia mais vasto, mais complexo e mais maravilhoso do que jamais ousamos sonhar. A próxima fronteira nos espera, e a nossa jornada de descoberta está apenas começando. Chegamos ao fim de nossa jornada, e a nossa mente agora vagueia por um universo de mundos que até pouco tempo eram apenas um sonho. Vimos os Júpiteres quentes, os planetas superterras, os mundos de lava e as esperanças de bioassinaturas que flutuam em atmosferas distantes. A nossa viagem nos levou para muito além do que a vista pode alcançar e nos fez perceber que,
em cada ponto de luz no céu noturno, pode haver uma história inteira, um sistema planetário com suas próprias peculiaridades e sua própria chance, por menor que seja, de abrigar vida. A existência desses exoplanetas e a nossa capacidade de descobri-los nos lembra de um conceito profundo e antigo, aquele do qual o poeta William Blake falava: ver um mundo em um grão de areia. Cada estrela que para nós parece um ponto solitário é na verdade um sol com sua própria corte de mundos, uma história inteira de formação, evolução e talvez de vida. A ciência nos deu a capacidade de olhar para um grão de luz e, com a ajuda de instrumentos, desvendar todo um universo que ele esconde. É uma jornada que nos faz refletir sobre a nossa própria existência, sobre a nossa solidão e sobre a nossa incansável busca por companhia no cosmos. A busca por exoplanetas é, em sua essência, uma busca por nós mesmos. Estamos procurando por um reflexo, por um espelho que nos mostre que a vida não é um milagre único, mas uma manifestação comum e abundante no universo. Estamos buscando a prova de que a nossa história, a nossa luta, as nossas alegrias e as nossas tristezas são parte de uma narrativa maior, de uma teia de vida que se estende por toda a galáxia. A cada novo exoplaneta, a cada nova bioassinatura, nos aproximamos um pouco mais de encontrar a nossa família cósmica, de não sermos mais um ponto azul solitário na escuridão. Pense no futuro. Pense no dia em que um cientista, talvez uma criança que hoje sonha olhando para as estrelas, anuncia ao mundo que encontramos a primeira evidência irrefutável de vida em outro planeta. Não seriam naves nem alienígenas com olhos grandes, mas talvez apenas a detecção de oxigênio em uma atmosfera distante ou de metano em quantidades que não podem ser explicadas pela geologia. Esse momento, por mais simples que seja, mudaria tudo. Ele nos daria a certeza de que não estamos sozinhos e nos convidaria a olhar para o universo não como um lugar vasto e vazio, mas como um jardim de infinitas possibilidades. E é com essa promessa que nos despedimos. Que a nossa jornada por esses mundos distantes tenha acalmado a sua mente e nutrido a sua curiosidade. Que a grandiosidade do cosmos o lembre da nossa pequenez, mas também da nossa capacidade de sonhar, de explorar e de nos conectar com o que está além. Que a sua noite seja cheia de estrelas e que o universo, em todo o seu mistério, traga a você um sono profundo e restaurador. Se esta história tocou o seu coração e acalmou a sua alma, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as nossas próximas viagens pelo universo. Compartilhe com quem você ama, para que mais pessoas possam encontrar paz e inspiração em nossas histórias. E deixe um comentário abaixo, contando-nos qual exoplaneta você mais gostaria de visitar. A sua participação é a energia que nos move, e a sua presença faz toda a diferença. Durma bem e sonhe com as estrelas.